tarde, presidente. Luiz Ferraz, da Tribuna do Paraná. Queria que o senhor explicasse como é que fica agora o futebol do Curitiba, o comando, né? Se falou do Matheus Costa chegando, o Tcheco nessas próximas rodadas. E uma avaliação, queria que o senhor fizesse a avaliação de todo esse planejamento do futebol. Foram 16 novas contratações nesse período que o senhor está à frente. Muito se falou também no início da gestão da falta de dinheiro no começo. De repente, faltou um pouquinho de melhor escolha, de mais qualidade ao invés de quantidade. Bom, primeiro, boa tarde a todos. A questão específica das contratações, vou começar por ela. É importante que se diga que a gente previa um modelo de gestão de futebol sem o cenário do rebaixamento. Na época em que estávamos em campanha, lá em novembro, que concebíamos um plano de metas e de gestão, era um cenário improvável, digamos assim. Como, infelizmente, ele aconteceu, as demandas financeiras do clube, o quadro, digamos assim, piorou, infelizmente, o cenário de reformulação do elenco acabou sendo necessário, seja pelas questões financeiras, de salários que o clube simplesmente teria dificuldade para pagar, seja de atletas que não queriam ficar no Coritiba para jogar a Série B, o que, aliás, é uma dificuldade que a gente tem encontrado também para trazer reforços. E aí, por isso, o número de contratações foi maior do que a gente imaginava. Então, esse é um ponto. Tenho plena certeza que o cenário de Série B, ele influenciou no número de contratações. Já disse muitas vezes que, a partir do momento que você traz um jogador, seja por R$1, seja por R$200 mil, e esse jogador não está jogando, não está atuando, você pode reconhecer que essa contratação foi errada. Então, evidentemente, isso aconteceu. Claro que eu não vou vir aqui avaliar individualmente cada jogador. Lógico que internamente a gente faz isso, a gente não vai expor cada um dos atletas, mas é evidente que houve erros, houve acertos também, no nosso entendimento, mas não temos dificuldade nenhuma em reconhecer que houve erro em termos de contratação, em termos de reforço. Além disso, mesmo que na nossa avaliação a situação não seja desesperadora, seja porque faltam 18 rodadas ainda, seja porque o Coritiba está a 2 pontos do G4 apenas, e, salvo engano meu, desde a terceira rodada, o Coritiba em nenhum momento ficou a mais de 2 pontos do G4. Então, não estamos diante de uma situação desesperadora. Há, sim, o juízo, que não foi um juízo só do pós-jogo na sexta-feira, ele já vinha há alguns dias, algumas rodadas, de que, nesse momento, o Coritiba tinha que estar produzindo mais. Seja jogando melhor, seja tendo melhores opções, melhores soluções, adequadas àquilo que a gente imaginava que era o Coritiba minimamente consolidado no G4 a essa altura da competição. Então, isso não aconteceu, por isso nós decidimos pelas mudanças, principalmente que temos tempo ainda para mudar e melhorar na pontuação, melhorar na tabela e se consolidar no G4 até o final da competição. A partir do momento que nós desligamos o técnico e um dos auxiliares, que foi o auxiliar que o Eduardo trouxe, que era o Gustavo Bueno, optamos por promover o Tcheco ao cargo de técnico. O Goiano continua como auxiliar, que é auxiliar da casa. Fica faltando a posição de um dos auxiliares, né? Você trabalha hoje num clube do Porto do Curitiba com pelo menos 2 auxiliares técnicos, e aí, atendendo um pedido do Tcheco, mas também procurando uma opção de um profissional competente, que mostrou resultado recentemente, que já trabalhou no clube por mais de um ano, inclusive, optamos por conversar com o Matheus Costa. Essa conversa aconteceu hoje de manhã, fechamos com ele. Então, o Matheus Costa, nesse momento, já está no CT e, a partir de hoje, trabalha como auxiliar técnico do Coritiba. Então, o técnico do Coritiba é o Tcheco, auxiliares Goiano e Matheus Costa. Imaginamos, esperamos e queremos que o Tcheco seja o técnico do Coritiba até o final da Série B. Com esse
com essa comissão técnica. A parte de departamento de futebol, então nós desligamos também o diretor de futebol e o gerente de futebol. Vocês devem ter informação aí que as contratações podem ser feitas até 10 de setembro apenas. No caso específico do Curitiba, ainda temos 2 atletas por estrear, além de todos os problemas financeiros, então a margem para novas contratações é muito pequena. Não estou fechando as portas ao mercado, evidentemente, mas se o Curitiba for contratar, diante de uma oportunidade boa de mercado, vai contratar como mais 1 ou 2 atletas. Então, a função, o cargo, especificamente de diretor de futebol, ele tem, neste momento exclusivo, uma importância menor. Ao passo que a gerência do departamento, especialmente a gestão dos procedimentos e das pessoas, que é o mais importante, ela continua sendo uma carência. Então, a nossa ideia é procurar apenas um profissional que venha, nesse momento, pelo menos até o final do ano, englobar as 2 funções, mas com um perfil de gerente de futebol mesmo, de gestão de pessoas, de gestão de procedimentos, dos trabalhos do CT como um todo. Então, é nessa linha que a gente imagina hoje. A quantidade de nomes indicados é imensa, a gente recebe indicações aí a todos os momentos, desde profissionais extremamente caros e reconhecidos, até não tão caros e não tão conhecidos. Conversamos com alguns já, claro que eu não vou citar os nomes aqui, até porque não existe nada definido nesse ponto, mas é possível que nos próximos dias a gente venha definir. Presidente, o senhor, desde a campanha, falou muito em convicção de sequência de trabalho. A gente está na metade de agosto, mais ou menos, e o Curitiba já trocou de treinador 2 vezes. Queria que o senhor avaliasse esse ponto e também falasse, pelo que eu entendi, a intenção da diretoria é que o Tcheco não seja interino, ele seja o técnico até o fim do ano. Em 2016, o Pachequinho ficou, acho que 13 rodadas como interino, era até uma crítica dos jogadores da época, que não se efetivava o técnico, ou se não definia, se não era outro. O senhor acha que isso pode acontecer também, ou não? O Tcheco, nesse momento, está efetivado, ou praticamente efetivado? Veja, acho que as 2 questões, elas têm a mesma linha de resposta. Começo pela questão da convicção. A gente sempre teve com muitas convicções nas escolhas que fizemos, e isso reflete uma escolha que não é feita por impulso, não é feita para agradar quem quer que seja, vejam, nem mesmo para agradar a torcida, e sim escolhas que foram feitas pensando naquilo que era melhor para o Curitiba no momento, tanto no curto quanto no longo prazo. Foi assim quando escolhemos o Sandro, foi assim quando escolhemos o Eduardo. Não é novidade para ninguém toda a oscilação que o nosso time tem dentro de campo. E aí, o componente mais grave, mais dramático até, que é a Série B, a necessidade de acesso esse ano, por todos os problemas financeiros que o não acesso pode trazer. Então, essas oscilações que nós temos tido, se estivéssemos num cenário de Série A, vamos pegar, por exemplo, o cenário do ano passado, final do primeiro turno, Curitiba em 13º lugar no campeonato e oscilando bastante. Seria um cenário que, pelo menos por mim, nós não faríamos esse tipo de alteração, não mudaríamos o comando técnico, insistiríamos, porque o cenário permitia. O cenário atual não permite, por conta da necessidade do Curitiba estar entre os 4 primeiros, então a mudança ela tem muito relação com isso. A gente abre um pouco mão das nossas convicções por entender aquilo que é o interesse maior do Curitiba no momento, que é necessariamente estar na Série A no ano que vem. Quanto ao Tcheco especificamente, podemos afirmar, o Tcheco é o técnico do Curitiba, ele não é técnico interino. Como disse, a nossa vontade é que ele seja o técnico até o final do ano. Mas o tipo de análise que vai ser feita na sequência é a mesma. Se a coisa não funcionar, se os resultados não vierem, a gente vai repensar essa decisão, sem problema nenhum. Boa tarde a todos. Presidente, duas perguntas assim, em uma, na verdade. Primeiro, qual a palavra, no seu modo de ver, que melhor define esse momento do Curitiba e o seu sentimento com relação a isso?
Segundo, no momento que o senhor vem e tira o treinador auxiliar, troca o departamento de futebol, o senhor pode também passar uma mensagem para o elenco de que, de repente, com eles está tudo bem, né? Então, dentro disso, o senhor já teve uma conversa com o elenco para um melhor empenho, para um melhor desempenho, para se assimilar a maneira realmente... Alguns jogadores até falaram, já assimilaram meio, mas a maneira realmente de se disputar uma Série B? Essas conversas e essas cobranças com o nosso elenco, elas já aconteciam há algum tempo, independente dessas mudanças que fizemos agora. Mais especificamente, a partir da derrota para o Guarani, a nossa presença no CT, que já era frequente, passou a ser mais frequente, e o tom de cobrança em conversas específicas com o elenco passou a ser grande. Então, isso já vem acontecendo, independente dessas mudanças que fizemos. Nada impede que ao longo da semana tenhamos conversa novamente com o elenco, mas você mesmo reconhece na tua pergunta, e acho que ninguém vai discordar, que a medida que nós tomamos passa uma mensagem muito clara do que é necessário, de qual é o momento, que é um momento, sim, de dificuldade, a gente tem que reconhecer. Ninguém imaginava o Coritiba em 10º lugar na Série B nesse momento, mesmo a apenas 2 pontos do G4. Imaginávamos uma equipe dentro do G4 com uma relativa tranquilidade nesse momento, mas, procurando aí palavras simbólicas, como você pediu na primeira pergunta, não é um momento de desespero. Ninguém aqui está desesperado, porque temos tempo, tem aí 3 meses de campeonato ainda, 18 jogos, totais condições dessa equipe conseguir melhores resultados e figurar no G4, e temos confiança também na escolha de um profissional que conhece muito bem o material humano que tem, conhece muito bem a casa, já passou por esse cenário em outros anos, em outros clubes. Então, não é um momento de desespero, é sim um momento de dificuldade, mas ainda mantemos a confiança de que vamos conseguir o objetivo do acesso no final do ano. Boa tarde a todos, Birubiru, Rádio CBN. Presidente, eu lhe pergunto, o senhor já analisou, o Tcheco conhece todo mundo, o Tcheco é a casa, o elenco está com o Tcheco, fechado com o Tcheco, é evidente, mas fora disso, quais os critérios que o fazem acreditar que o Tcheco possa resolver, já que Sandro, Eduardo Batista... Ou talvez, na mesma pergunta, não seria o momento de dar uma sacudida, um técnico com mais renome, que impusesse mais respeito, por aqui, no elenco? Olha, a confiança no trabalho do Tcheco por ele, em outros momentos de dificuldade, já ter mostrado resultado, né? Aqui no Coritiba, inclusive. No ano passado, no Paraná, ainda que numa posição diferente, ele teve um resultado muito bom também, numa situação parecida. Enfim, por isso, é nessa linha que a gente tem confiança no trabalho dele. Um técnico de mais nome, de talvez até mais bagagem, sofreria a dificuldade de começar um trabalho do zero agora, de não conhecer o elenco, de não conhecer as opções, coisa que o Tcheco certamente conhece. Então, nós fizemos essa ponderação, evidentemente, não é o tipo de decisão, como eu disse, que a gente toma por impulso. Na sexta-feira saímos daqui mais de 2 horas da manhã, sábado a tarde inteira reunidos, ontem a tarde inteira reunidos também. Então, é o tipo de ponderação que a gente faz, que a gente coloca na balança, e entende que o conhecimento do elenco pelo Tcheco, o próprio perfil dele, que, na minha visão, é um perfil até mais simplificador de algumas medidas em termos táticos e técnicos, é o que a gente precisa no momento, muito mais do que um nome que venha talvez para ser um escudo, para funcionar muito mais externamente do que internamente. Então, nesse momento, a gente tem uma confiança grande de que o Tcheco é o nome mais indicado. Presidente, você falou, né, não é uma situação desesperadora, mas já foram 20 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B e só em 3 o Coritiba teve dentro do G4, né? Sempre fica ali muito próximo. Isso. E é uma distância muito pequena, realmente, mas o próprio Eduardo Batista falou muito sobre isso, os jogadores falam que, pelo Coritiba ser o grande na Série B, tem a obrigação de estar no G4. O que você acha que deu errado nessas 20 rodadas para o Coritiba não conseguir
ter essa manutenção dentro do G4 na Série B? Olha, acho que são muitos fatores, não existe um culpado ou uma única justificativa, é um conjunto de fatores, desde toda uma reformulação pela qual o clube vem passando desde o início do ano, nova diretoria, novas pessoas no departamento de futebol, nova comissão técnica, reformulação de elenco por conta do rebaixamento. A opção que fizemos, muito bem fundamentada e explicada, de utilizar os atletas da base, em sua maioria, no Campeonato Paranaense, e contratar à medida que o Campeonato Brasileiro chegava. Além disso, questões que são puramente técnicas, como um campeonato extremamente equilibrado. Você vê folhas salariais semelhantes à do Coritiba, para tocar na grandeza que você mencionou, com desempenhos muito parecidos, Goiás, Ponte Preta, próprio CRB, que dizem que tem uma folha cara, está para trás na tabela. Então, um campeonato que é muito equilibrado, talvez mais equilibrado que nos últimos anos. A gente não pode também se furtar de dizer que essa pressão de ser o time grande, de vir de maus resultados nos últimos anos, ela gerou uma atmosfera de cobrança muito grande, não só dentro do estádio, que acaba, não deveria, na minha visão, mas que acaba em algum momento atrapalhando. Claro que o Coritiba não está deixando de ganhar e não está fora do G4 por causa disso, mas é um componente. Mas, mesmo assim, na linha daquilo que eu disse antes, que friso novamente, não é momento de desespero. Se você pegar alguns dados aí, o Coritiba está a 13 partidas invicto no Couto Pereira. Coritiba foi para o intervalo dos jogos perdendo só na primeira rodada, então 19 rodadas depois disso, indo para o intervalo empatando ou ganhando os jogos. Além disso, essa questão de sempre estar muito próximo do G4, depois da terceira rodada não ficou a mais de 2 pontos de distância do G4, o que mostra para a gente que, ao mesmo tempo que a mudança era necessária, falta muito pouco, faltam alguns detalhes que vão melhorar o nosso desempenho e vão nos aproximar do nosso objetivo. Então, acho que são vários fatores, como eu fui elencando, mas eles não são, digamos assim, tão graves, nós não estamos tão longe desse desempenho que a gente busca. Presidente, perdão, não me identifiquei na primeira pergunta, Robson De Lázari, da Transamérica e do SBT. Presidente, queria que você avaliasse, por gentileza, as contratações do Guilherme e do Carlos Eduardo, que estão em tratativas avançadas, que poderia falar dessas duas escolhas, e se a partir de agora e com a mudança do comando técnico a gente vai ter retorno de jogador que estava no grupo de transição, estava no aspirante, isso aí está definido, eram escolhas específicas do Eduardo, por que dessa mudança de opção agora? Guilherme e Carlos Eduardo já assinaram um contrato, então as contratações estão definidas, só não foram anunciados ainda oficialmente por conta dessas mudanças, e aí, como estratégia de comunicação, a gente optou por segurar isso em um primeiro momento. São atletas que, na concepção do Tcheco, na concepção do Goiano, nós perguntamos isso especificamente para eles na sexta, vem para ajudar bastante. Então, são atletas que, no entendimento deles, vão melhorar o nível técnico do time. Sobre os atletas que estavam afastados, então essa era uma decisão não exclusiva, mas principalmente da comissão técnica anterior. Na conversa com o Tcheco que tivemos ontem, demos total liberdade e autonomia para ele trazer quaisquer um desses atletas que foram afastados. Então, uma nova decisão dele vai determinar se atletas continuam afastados, se atletas voltam para o grupo. É bem provável que alguns dos atletas que estão afastados voltem para o grupo principal. Presidente, o senhor falou aí, o Coritiba tem um bom tempo, né, para se recuperar, para, enfim, entrar no G4 e atingir o objetivo principal, que é voltar para a Série A. E o senhor falou também das conversas que vem tendo com o elenco, a mudança de atitude e tal. Agora, o senhor percebe que os jogadores, eles, acho que o Wilson falou na saída, ele falou, serão 2 jogos fora do Couto Pereira,
e o Coritiba, de repente, fora de casa, nesse momento, pode ganhar um fôlego diferente, enfim, essa pressão. E a gente percebe que o senhor também tem sofrido uma pressão grande aqui durante os jogos, né? Você acha que isso, de alguma maneira, realmente, essa cobrança forte tem atrapalhado o desempenho do time dentro de campo ou não? Olha, como eu disse ali antes, em alguma medida, isso sempre atrapalha. Falei várias vezes aqui, a torcida apoiando, enfim, torcendo, empurrando o time aos 90 minutos, torna o ambiente muito mais fácil do que com vaias desde os primeiros minutos. Isso, enfim, é evidente, é uma circunstância básica do futebol. Claro que ninguém vai imaginar em querer criticar ou questionar a torcida, porque ela tem total liberdade para, enfim, se manifestar, para se expor da forma como bem entender, especialmente da pressão que eu venho sofrendo. Confesso que sou bem tranquilo em dizer que isso não me incomoda, nem um pouco. Se isso fosse ser um problema para mim, eu não teria nem me candidatado. A maioria de vocês aqui, se não todos, cobriu as eleições do Coritiba, conhece o ambiente político do clube, sabe quais são as circunstâncias, sabe que nós somos eleitos numa eleição extremamente disputada, não só em termos enfim, de ofensas, de acusações, mas também nas urnas. Nós somos eleitos com apenas 38% dos votos, então é fácil perceber que a gente começa uma gestão com 62% de rejeição, uma gestão com várias medidas bem impopulares, de equilíbrio financeiro, de usar atletas da base, de modo que, enfim, repito, isso não me incomoda, isso não me pressiona. Aliás, eu sei muito bem por que e por quem eu tenho sido xingado nos jogos, então isso não me cria dificuldade nenhuma. A pressão que nós sofremos é a pressão da própria situação, de entender qual é o interesse do clube, de entender qual é a importância do ano. Então, é isso que condiciona as nossas avaliações e as nossas decisões. E, enfim, concluindo esse ponto, sei que isso atrapalha em alguma medida os atletas, mas nem de longe é o principal motivo ou a principal culpa da nossa fase. A bola não vai deixar de entrar porque o torcedor está vaiando. Jamais podemos pensar dessa forma. Os problemas são técnicos e táticos acima de tudo. Presidente, você sempre falou, né, nessa questão de você ser e ter sido, na verdade, um torcedor da arquibancada, não faltar um jogo dentro do Couto Pereira, viajar bastante. Qual a avaliação que você faz do trabalho hoje como presidente, dos integrantes do G5, para entender bem, do cara que vinha o clube da arquibancada, hoje está dentro do Coritiba? Qual é a diferença, qual é a dificuldade, o que você passa que você não imaginava aqui dentro do Coritiba? E até vocês falavam muito durante a eleição nessa questão de não cair na mesmice, de apostar em projetos a longo prazo e ter que tomar uma decisão tão radical como foi a que foi depois do Sampaio Correia, demitir o treinador, reformular o departamento de futebol. Olha, essa é uma pergunta que não tem um único tipo de resposta, porque quando você fala da gestão de um clube do tamanho do Coritiba, você tem diversas vertentes, diversas frentes e áreas de trabalho. E, com certeza, aqui vocês têm 5 torcedores que saíram desse espaço de conforto, de somente criticar, de somente apontar o dedo, para escrever um projeto, para escrever um plano de metas, formar uma chapa, defender esse projeto, ganhar e colocar em prática. Então, eu posso dizer de forma bem tranquila que a gestão administrativa do clube, ela corresponde exatamente àquilo que nós imaginávamos e, nesse aspecto, todos os resultados que nós conseguimos já em 8 meses nos deixam, e principalmente me deixam, bastante satisfeitos. Claro que isso não gera notícia, isso não gera, enfim, não se propaga intensamente, mas, por exemplo, o resultado do primeiro semestre, o resultado financeiro do primeiro semestre de 2018 é o melhor dos últimos 10 anos. E desses 10 anos, 9 anos, dos 10, 8 anos com grande prejuízo no primeiro semestre. Então, um resultado de lucro e o melhor resultado
dos últimos 10 anos. E isso é fruto de medidas administrativas, de medidas financeiras que nós prevíamos em um plano e que vimos implantando desde que assumimos em dezembro. Eu não tinha, digamos assim, a ilusão de que as coisas no futebol do Coritiba seriam fáceis. Afinal de contas, sempre acompanhei o clube, sabia muito bem, por ser conselheiro, qual era a situação financeira do clube. A gente sabe, ninguém é ingênuo aqui, que o futebol é muito reflexo de poder financeiro que um clube tenha ou não. Então, não era um iludido de que da noite para o dia, só porque 5 torcedores apaixonados entraram, Coritiba ia jogar o mesmo futebol que o Real Madrid. Então, em nenhum momento achava isso. O componente rebaixamento piorou bastante a situação. Então, a gente consegue avaliar muito bem esse cenário. Claro que se eu não fosse dirigente e estivesse na arquibancada, eu ia estar insatisfeito com o futebol, ia achar que o futebol é ruim, principalmente porque os resultados são ruins. E no futebol, muitas vezes, mesmo jogando mal, você consegue os resultados e isso resolve um pouco a situação. Mas, assim, felizmente, a gente tem 5 pessoas aqui, e eu como presidente, que conseguem separar bem o lado torcedor do lado dirigente, para ter equilíbrio, para ter ponderação no momento de tomar as decisões, com base naquilo que a gente entende ser o interesse do Coritiba, e é isso que a gente vem fazendo. Não que seja fácil, mas sinto que a gente tem conseguido fazer isso hoje. Presidente, é evidente que vocês 5, como outros membros também, que participam, que o ajudam por aí, são pessoas idôneas, sérias, que querem o melhor do clube, ninguém duvida disso. Agora você vê por fora, evidente, sem nomes, chapas anteriores, talvez hoje estejam, que o Coritiba se ferre, que não pegaram a gente, que ele trouxe tudo. E você, às vezes, é muito criticado por ser um presidente jovem. Como é que dá para dizer? Não é o momento de todo, independente de chapa, de pretensos candidatos, talvez até na sequência, se unam hoje para tentar fazer do Coritiba, que é uma estrutura muito forte, uma organização muito forte, que possa realmente, na sequência, nesta união, trazer mais benefícios para o clube? Que a gente vê, por mais que eu diga que não, eu converso há muito tempo aqui, eu sei que tem muita gente torcendo para o senhor se ferrar, que o senhor é um presidente jovem no comando. Olha, sem dúvida, o nosso pensamento é o mesmo. Claro que quanto mais unidos todos os coxa-brancas estiverem, menos difíceis as coisas serão. Se vocês recuperarem todas as minhas falas, desde o dia que eu fui eleito, elas vão nesse sentido. Ações nossas de convocar ex-presidentes, de convocar lideranças, elas foram feitas. Então, a gente sinalizou que a nossa vontade era essa, desde o começo. E, num certo momento, aí é um juízo meu, se confundiu uma postura minha de não esconder qual é a real situação do clube, principalmente financeira, e isso, de fato, eu não faço e não vou fazer, porque tenho convicção que essa é uma obrigação, até moral, do dirigente, e o torcedor tem o direito de saber quais são as dificuldades pelas quais o clube passa, qual é o tamanho da dívida, que tipo de dívida enfim, quanto de imposto atrasado você tem que pagar, salário de quais jogadores você tem que pagar. Então, em um certo momento, confundiram essa postura minha com uma espécie de personalização de uma ou outra crítica, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca citei nome de ex-presidente, nunca citei nome de ex-dirigente. Podem pegar qualquer entrevista minha, porque sei que isso não leva a nada, isso não resolve nada. Mas o torcedor tem o direito de saber o que é que aconteceu aqui, o que é que está acontecendo, de modo muito simples. Então, as portas, enfim, estão abertas para quem quer que venha querer nos ajudar, para quem quer que pretenda, enfim, apoiar, falar bem, criar um clima um pouco mais favorável e não o contrário. Então, assim, eu friso muito e reitero que em nenhum momento tive uma postura de querer caçar as bruxas, apontar para A, B ou C uma determinada responsabilidade, mas sim apenas e tão somente de contar para o nosso torcedor o que é que aconteceu, o que é que acontece aqui, que no fundo era uma carência que eu sentia quando era torcedor, de não saber exatamente quais decisões foram tomadas e quais impactos elas tiveram. Então, acho que é nessa linha. Presidente, o Diego até me avisou aqui que é a última pergunta, pelo menos da minha parte, então vou até aproveitar, porque não é sempre a oportunidade de entrevistá-lo para algumas questões.
O Carlos Eduardo, queria que o senhor falasse especificamente dele. São 16 jogos na temporada pelo Paraná, mas uma nítida queda de rendimento depois do início do Campeonato Brasileiro, e ele também não tinha ido bem no Vitória, em outros clubes. Queria que, como que essa escolha se deu firmemente mesmo pela contratação desse jogador? O presidente falou nessa resposta que nunca apontou uma caça às bruxas a ninguém. Recentemente, o ex-presidente Wilson deu uma entrevista dizendo que o senhor tinha que parar de chorar e administrar o clube. Como é que recebeu esse tipo de crítica de alguém que foi presidente há tão pouco tempo? E um último detalhe, na última entrevista aos veículos do clube, para os sócios, o presidente disse que nenhum diretor de futebol mais experiente faria contratações muito diferentes das que foram feitas. Claro que o diretor de futebol não é só isso, mas aonde que o Augusto e o Pereira perderam a mão, que acabou ocorrendo a demissão deles? E, se vocês me permitem, uma pergunta também para o primeiro vice, Paulo Baggio. O senhor era da diretoria na parte financeira até quando o Wilson era o presidente, e foi esse lado do estádio que foi feito o setor Protorque. O que deu errado, o senhor acredita, para que o custo tenha mais do que dobrado de preço em todo esse tempo? Bom, vamos pela primeira. Se eu esquecer aqui alguma, você repete, para a gente não deixar nada sem resposta. O Carlos Eduardo veio como uma avaliação, através de uma avaliação e uma indicação do departamento de futebol. Então, partiu muito de uma decisão do Augusto, com o aval do Eduardo Batista. Então, o Eduardo Batista foi ouvido e deu o aval, enfim, deu a sua opinião de que o atleta ajudaria. Nós, especialmente, por conta de ter, veja, no nosso caso, dúvidas mesmo, na linha do que você perguntou, fizemos esse questionamento de forma bastante incisiva ao Augusto, ao Eduardo, e, à época, a posição foi firme de que o atleta poderia, sim, ajudar. Eu acrescento um argumento que é meu daí, não era do Eduardo, do Augusto, do Tcheco, de ninguém, é meu. De dizer o seguinte: o Coritiba, em 2018, ele ainda não fez uma contratação com esse perfil, de um atleta que tem um extenso currículo, enfim, já jogou na seleção, de um atleta que você não precisa explicar quem não precisa justificar, porque o nome dele fala por si só. E em muitos momentos de Série B, em muitos momentos desse nosso ano, essa é uma característica que pode ajudar para diminuir a pressão, para colocar uma bola no chão durante o jogo, coisa que a gente tem visto em muitos momentos, alguns dos nossos atletas têm tido dificuldade. Então, acredito que é uma contratação positiva por conta disso também, por causa de um atleta que é experiente, que já jogou diversas competições importantes aí no Brasil, no mundo, tem boas passagens por clubes grandes. Então, na linha do que as outras perguntas foram feitas, de muitos atletas nossos sentirem a pressão, esse é um atleta que a gente pode garantir que não vai sentir a pressão de jogar a Série B pelo Coritiba nesse momento. Então, eu, Samir, considero uma contratação boa por causa disso também. Segunda pergunta, a entrevista que o Wilson deu para a Transamérica, enfim, dizendo que eu tinha que chorar menos e trabalhar mais, ou algo do tipo. Confesso que não ouvi a entrevista, não tenho por hábito ouvir as rádios, os programas, mas circulou como notícia, as pessoas me contaram, e vai na linha do que eu respondi ali atrás para o Birubiru. Em nenhum momento eu, entre aspas, vim aqui chorar ou reclamar, ou dizer que eu não sabia, porque acho que ele falou isso, o Samir não pode falar que não sabia dos problemas do Coritiba. Eu sabia muito bem, inclusive acho que foi esse um dos motivos que me elegeu, porque era aparentemente o candidato que mais sabia da situação do Coritiba. Agora, eu entendo que houve uma falha no passado, que é uma falha muito provavelmente de comunicação, em passar para o torcedor, em passar para o sócio qual é a situação do Coritiba. Então, eu não quero apontar o dedo para o Wilson, para o Bacelar, para o Giovani, para o Jair, para quem quer que seja, porque, como disse, isso não vai resolver nada. A única coisa que eu entendo que é a função importante do dirigente, do presidente do clube, é revelar, é contar para o torcedor qual é a situação, qual é o passivo do clube, de que tipo é esse passivo, quais as dificuldades
que o clube tem, financeiras principalmente. Então, é nessa linha de ação que eu vou, e vai ser assim até o final do meu mandato. Eu vou continuar relatando, continuar explicando para o torcedor o que é que se passou aqui, sem me preocupar em julgar ou culpar, e sim, objetivamente, relatar os fatos, relatar as dificuldades. Qual foi a terceira pergunta mesmo? Olha, aí a gente tem que ter um entendimento, e nessa linha foi a nossa ponderação já, né, há 2 semanas mais ou menos, que culminou na decisão de sexta, de que nesse momento o Coritiba tinha que estar em outro patamar, tanto de desempenho técnico quanto de posição. Tinha que estar no G4 da Série B. E aí é inevitável dizer que o Augusto e o Pereira, se não foram os únicos responsáveis, foram os principais responsáveis pela montagem do elenco, que até agora, objetivamente, não conseguiu aquilo que imaginava que ele devesse ter conseguido. Nós entendemos que demos todas as condições para eles conceberem um elenco dentro das diretrizes que nós apontamos, principalmente financeiras, e aí por isso aquela minha fala de que com um diretor mais renomado as contratações seriam parecidas, talvez não iguais, mas parecidas, porque o perfil seria o mesmo. Mas o nosso entendimento é de que, nesse momento, o resultado teria que ser outro, tanto o resultado em termos de desempenho da equipe, quanto, como eu disse, o resultado da tabela, e por isso que nós optamos por desligá-los. Há quem imagine que fizemos isso por pressão da torcida, porque eles estavam com a imagem desgastada, e aí o fato muito simples se fôssemos considerar isso, já teríamos mandado eles embora há muito mais tempo, porque já havia um desgaste com relação aos dois, principalmente ao Augusto, há bastante tempo. Mas o trabalho veja, é importante frisar, de Augusto, de Pereira e também do Eduardo Batista e do Gustavo, trabalho muito profissional, de muita dedicação, trabalho muito ético, que é um valor importante para nós, um trabalho de muito cuidado com as coisas do Coritiba. Foi um trabalho que, no nosso entendimento, com toda boa vontade, com toda a competência e profissionalismo, não deu certo, ou não deu certo como nós queríamos. Então, por isso, nós optamos por desligá-los. Com relação à pergunta que se me fez, veja, na gestão do Wilson eu era mero conselheiro, na verdade. Eu não participava da administração, vamos deixar bem claro que ser hoje no Coritiba diretoria, no nosso caso, que você tem realmente uma responsabilidade de gestão, e o conselheiro em si, na verdade, não tem nenhuma função de gestão dentro da administração, ok? Na gestão do Bacelar, sim, eu fui presidente do Conselho Fiscal. O único movimento que eu fiz em relação ao Protorque, até não era uma obrigação do Conselho Fiscal fazer isso, mas eu fui até Siqueira Campos para negociar com a Protorque uma prorrogação, porque naquele primeiro ano do Bacelar, o Coritiba teria a obrigação de começar a pagar o principal da dívida do Protorque, hoje está em 20 milhões de reais. Eu, como presidente do Conselho Fiscal, percebi que o Coritiba tinha um problema seríssimo no primeiro ano de gestão do Bacelar, de fluxo de caixa. Fui até Siqueira Campos e lá fizemos uma prorrogação desse contrato com o Protorque de 3 anos e meio. Portanto, nós vamos começar a pagar o principal do setor Protorque, que hoje a dívida está em 20 milhões, no ano que vem. E aí, que fique bem claro, veja, o setor Protorque não foi o setor caro de ser feito. Realmente, os preços do setor Protorque não são preços abusivos, ou seja, a construção do setor Protorque, em termos de valores, não tem nada a ser discutido. O que tem que ser colocado aqui, a questão importante é a seguinte: nós vamos pagar nos próximos 7 anos e meio, Curitiba, 37 milhões de reais. Por quê? A partir do momento que você começa a pagar o principal, com a correção dos juros de 1% ao mês, a dívida do setor Protorque vai custar para o Curitiba 37 milhões de reais. Ela está parada em 20 milhões, porque hoje nós pagamos 1% de juros ao mês, para deixar a dívida do tamanho que está. Ok? A única questão que eu coloco é o seguinte: o Coritiba se preparou para assumir essa dívida de 37 milhões? O ano que vem vamos ter que começar a pagar esse principal dessa dívida. Ou seja, a organização
financeira, o equilíbrio financeiro do Curitiba é importante, inclusive, para isso, para que a dívida possa ser quitada. Essa é a única questão a ser colocada. Mas com relação àquilo que você me perguntou, no momento em que o Wilson era presidente, eu era apenas um conselheiro, apenas isso, tá bom? Presidente, só para entender um pouquinho melhor, porque eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o senhor lá em Teresina, e eu questionei a respeito da contratação do Benítez, que era um jogador tecnicamente que todo mundo via que já estava passado, e que no fim isso realmente se confirmou, foi até embora já. E na época o senhor falou que não era uma pessoa apenas só responsável pelas contratações e que tudo passava por um colegiado. Na terça-feira, o Pereira e o Augusto estiveram aqui, eles falaram a mesma coisa, ou seja, a mesma linguagem sua, né? E agora o senhor os coloca aí como os principais responsáveis. Então, só para entender um pouquinho melhor. E segundo, a mensagem que o senhor passou contratando o Pereira, veja, não estou falando de pessoa, estou falando do profissional. É que o senhor, na hora da escolha, procurou uma pessoa boa, com moral com a torcida e tal, deu a impressão que não levou muito em consideração a falta de experiência para o cargo, que ele, na verdade, não tinha, ele só tinha dentro de campo como atleta, né? Isso vai fazer o senhor pensar um pouco mais agora nessa contratação, como o senhor falou, não vai ter pressa do diretor, mas sim do gerente. O gerente ele vai ter que ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de traquejo para trabalhar no Curitiba? Bom, acho que não existe uma contradição entre a minha resposta, entre o que o Augusto e o Pereira falaram aqui e entre o que você colocou na tua primeira pergunta. O fato deles serem os principais responsáveis não quer dizer que são os únicos responsáveis. Se você for olhar lá no contrato de todos os jogadores, tem 2 assinaturas só, a minha é a do Baggio. Não tem assinatura do Augusto, não tem assinatura do Pereira, não tem do Eduardo. Então, é claro que nós também somos, de alguma forma, responsáveis, membros da comissão técnica que avalizam as contratações também são, mas para qualquer contratação, e certamente no sistema que nós implementamos, o foco principal de atribuição de responsabilidade é do departamento. Então, não é o único, é o principal. Para vocês terem uma ideia, é muito simples de uma circunstância prática disso. Em nenhum momento, nenhum de nós 5 indicou qualquer jogador. Em nenhum momento, nenhum de nós chegou e falou, quero o fulano, quero o ciclano. Isso simplesmente não aconteceu. Inclusive, atletas que foram prospectados, até oferecidos e depois analisados pelo Departamento de Observação, e que eu gostaria que fossem contratados, não foram, por haver uma decisão interna do departamento e de comissão técnica de que não deveriam. Então, todos têm responsabilidade, mas os profissionais do departamento, sem dúvida, eram e são os principais responsáveis. A segunda pergunta, a ideia de trazer o Pereira, ela foi uma ideia minha, sem dúvida. Ela partiu de verificar uma demanda, uma necessidade, que não é só do Curitiba, é dos clubes em geral, tanto que muitos clubes têm profissionais parecidos com esse perfil, muitos sem experiência também. Me ocorre aí o caso do Raí, no São Paulo, por exemplo, que está fazendo um ótimo trabalho e que também não tinha trabalhado, salvo engano meu, nesse cargo. Pois é, eu falava e me ocorria aqui, pelo menos não no Brasil, mas enfim, talvez não com toda essa experiência, mas o Pereira, muito pela postura de liderança dele dentro de campo, também pelo que ele representava externamente, porque eu imaginava em algum momento ele intermediando não só a relação com os atletas, mas também a relação com o meio externo, com a torcida, com a imprensa também, e acredito que nesse ponto, não só ele, todos nós falhamos em conceber isso de forma melhor estruturada. E daí o Pereira, muito embora nós não tendo inicialmente previsto isso, ele acabou atuando muito fortemente dentro do departamento de futebol, também em planejamento de elenco, também avaliando as contratações, então ele acabou atuando sim nisso também, além de fazer toda a gestão do elenco. E aí, o último ponto aí que você perguntou, a gente
tem trabalhado aí com algumas hipóteses para substituir. Não que seja uma obrigatoriedade, mas é bem possível que venha alguém com mais experiência, com mais bagagem, sim. É uma possibilidade concreta. Presidente, você comentou ali a importância do Carlos Eduardo, por ser um jogador experiente, que não vai sentir tanto o peso de jogar uma Série B pelo Curitiba, que é um dos protagonistas da competição. Esses reforços que podem vir, claro que tem um tempo curto, que vocês vão trabalhar para trazer, vai ser mais ou menos nesse perfil de jogador que chegue já para vestir a camisa e não seja, por exemplo, um jogador que vocês não tenham tanta convicção assim que possa dar certo. São jogadores com esse perfil que o Curitiba pode trazer na sequência? Nesse momento, sem dúvida, quer dizer, um momento de segundo turno, quase reta final do campeonato, além de imaginar uma oportunidade boa de mercado, aí em termos de custo-benefício, a gente imagina que um ou outro atleta que ainda pode vir com essa característica, com esse perfil de vir para vestir a camisa, para ser titular, principalmente atletas experientes. Mas, até para ser bem franco com vocês, com a torcida que está vendo, nesse sentido não tem nenhuma conversa ainda. Então, não estamos tratando nesse momento com reforços. Acho que o momento é muito mais de uma análise pela comissão técnica do nosso elenco, de qual é a real qualidade do elenco, de quais as carências do momento, para depois a gente passar para um segundo ponto de ir atrás de uma ou duas peças.